Olá pessoal, sou o professor Rodrigo Neymar dos Santos, sou bacharel e professor de História e tenho dado aulas hoje em dia também na rede pública do estado do Rio Grande do Sul e colaborado também nos projetos do Instituto de São Vitor, um curso intensivo de artes liberais, assim também como curso online de artes liberais. Além disso, tenho sido colaborador no projeto Congresso de Literatura Católica. E o objetivo dessas aulas é falarmos sobre a questão da educação e formação do imaginário. Muitas vezes ouvimos em muitos lugares acerca dessa expressão, imaginário. No campo da história já ouvi muito a questão do imaginário do medieval, as questões de cultura, história cultural, a questão do imaginário, o imaginário popular acerca de alguma coisa e assim por diante. E precisa-se conceituar o que é essa questão do imaginário. Muitas vezes nós ouvimos nos discursos por aí acerca da importância da formação, da educação do imaginário, e às vezes não fica muito claro sobre o que se trata isso tudo. Então, para começo de conversa, o imaginário, diferente da memória, ainda que seja intimamente relacionado, ele trata daquilo que conecta o homem, certo, ao mundo que lhe está externo. Através do quê? Através de uma série de símbolos, uma série de significados, significantes, que estão em torno dele, que ele recebe através dos seus sentidos, e a partir dali ele conecta, um determinado afeto, sentimento, disposição, certo? E uma visão específica acerca das coisas a partir desses símbolos, a partir desses elementos que significam o mundo para ele, certo? Então, para tentar concretizar o que é isso, poderíamos dizer, muitas vezes a memória nos traz uma série de registros, uma série de coisas que nós vivenciamos e acabamos guardando entre aquilo que já conhecemos, e isso está relacionado ao que lembramos e essa faculdade específica da memória, mas o imaginário, mais do que meramente as coisas que nós lembramos, ele carrega em si uma posição da nossa inteligência, uma posição da nossa personalidade em relação àquelas coisas que nós conhecemos, certo? As pessoas podem ter uma lembrança acerca de uma série de coisas, mas essas coisas serem mais ou menos indiferentes a elas, não é? E necessariamente uma conexão no campo imaginativo, eu posso conhecer uma série de coisas e elas não significarem nada e não terem uma implicação maior ou menor para mim, enquanto eu estou vivendo e fazendo as coisas que preciso fazer. Geralmente se fala do imaginário quando nós estamos falando da maneira como o sujeito imagina o mundo, certo? Então não é mera memória, são aquelas impressões que nós temos do mundo e das coisas que o mundo nos apresenta, e isso a gente pode falar tanto do mundo interior como do mundo exterior, certo? Das coisas que nós imaginamos, às vezes até coisas que nós presumimos a partir de algo que alguém nos fala, certo? Como também de coisas materiais que nos apresentam ao longo da vida e nós talvez nunca tenhamos refletido sobre aquilo, mas está diante de nós e nós somos levados então a ter um juízo acerca daquilo. O imaginário compõe isso, certo? A série das coisas que eu conheço e a maneira que eu me comporto, ou de alguma forma, a maneira como eu as julgo, a maneira como eu a considero. E isso, no âmbito geral, claro que existem vários elementos dentro do meu imaginário, mas num contexto amplo, num grande panorama, o meu imaginário é, de maneira muito simples, a maneira como eu imagino que o mundo é. E essa formação do imaginário, ela se dá ao longo da nossa vida, desde o primeiro momento que nós temos capacidade de perceber o mundo à nossa volta. Ou seja, nós começamos aí a perceber como são as coisas ou como elas nos apresentam, tiramos uma conclusão acerca disso e aquilo fica mais ou menos consolidado. Como você deve ter percebido, tem coisas que ficam consolidadas de uma maneira muito mais concreta, forte, significativa, outras menos, certo? Faz parte também do imaginário das pessoas aquilo que às vezes não tenha uma reverberação tão forte dentro do seu interior, certo? Por exemplo, faz parte do imaginário de alguém acerca do mundo considerar que política não é algo relevante, faz parte do imaginário de uma pessoa acerca do mundo considerar que tal qual elemento de formação não é importante,
sei lá, encontramos algumas pessoas que durante a sua formação profissional passam a considerar que nada daquilo que tenha direta, né, relação com aquilo que se faz profissionalmente tem real relevância, certo? Então, o mundo das coisas práticas, isso é que importa, né? As coisas que para mim não parecem tão práticas, logo não são importantes. Tudo isso faz parte do imaginário. Em suma, é a visão de alguém acerca do mundo. E isso vai acontecendo na nossa vida aquém do que eu desejo, certo? Não tem como eu ter uma pessoa que não tenha alguma visão acerca do mundo, da realidade. Essa visão pode ser mais ou menos consciente, evidentemente, mas todos nós estamos recebendo do mundo uma série de estímulos, uma série de experiências que vão acabar então conformando a nossa visão do mundo, de uma maneira muito simples. Por exemplo, algumas pessoas que têm muitas experiências negativas na vida e acabam tendo uma ideia pessimista acerca do ser humano ou acerca do mundo. Ou talvez uma pessoa que tenha, né, passado por diversas experiências, na sua maioria boas, benéficas, prazerosas, e acha que o mundo é feito essencialmente disso. Boas experiências, todo mundo é bom, tudo é legal, tudo muito bem, o sofrimento é algo que, né, nem sei direito o que é isso, e acho que talvez às vezes as pessoas quando falam de sofrimento exageram, afinal de contas, eu nunca tive essa experiência em concreto. Tá? Isso é formação do imaginário. Estou vivendo, estou vendo as coisas, estou participando, né, daquilo que o mundo me proporciona e vou então ali acumulando uma série de impressões do mundo e aquilo vai compondo um panorama na minha vida. Qualquer um que pensa sobre si agora, sobre as pessoas que conhecem, vai ver como existe uma gama ampla de imaginários aí entre os diversos locais, ambientes, pessoas que frequentam e que estão em determinados contextos e assim por diante. Hoje em dia, inclusive, se tem dado uma importância tamanha para essa questão do imaginário, que algumas vezes quase se tem definido a realidade por isso. Ou seja, eu tenho a minha visão de mundo, você tem a sua visão de mundo, nenhuma delas é falsa, todas são válidas e assim por diante. Bom, quando alguém tem essa concepção, é quase inútil falar sobre a educação do imaginário. Ou seja, para muitas pessoas, certo? Para poder falar de educar o imaginário, é preciso, primeiramente, estabelecer certos elementos que proporcionem para ela um porquê que eu preciso educar a minha imaginação. Ou seja, por que eu preciso educar a minha visão de mundo. E essa visão de mundo não passa somente pelos elementos intelectuais, mas passa também pelos elementos, certo, sensoriais, afetivos e assim por diante. Por isso é uma coisa mais profunda. Educação do imaginário não é meramente conceber algo intelectualmente, passar a ter uma opinião intelectual acerca de algo. É ter, quando eu tenho um imaginário conformado a alguma coisa, não só a minha inteligência, como também meus afetos, as minhas disposições, elas são afetadas por aquilo ali. Ou seja, elas não estão meramente, por exemplo, um exemplo muito simples, alguém que foi criado desde muito jovem, né, fazendo a experiência de praticar um determinado esporte, certo? Então esse esporte está ligado, sei lá, ao companheirismo que ela tem com o pai, ou com a mãe, ou com os irmãos, ou foi ali que ela conheceu os seus grandes amigos, foi nesse lugar que ela aprendeu uma série de virtudes e assim por diante, certo? Então essa pessoa tem um imaginário acerca desse esporte específico, que não está meramente baseado ao elemento intelectual dele. Saber as regras, saber os benefícios, saber, né, de certos elementos que ele propicia uma melhoria de vida e assim por diante. O imaginário dela está conformado a mais do que isso. Ela conhece esse tipo de coisa, mas ao mesmo tempo ela faz uma experiência desse tipo de coisa que acaba deixando nela algumas impressões específicas. Ou seja, quando eu falar para ela sobre a prática desse esporte, vai vir para ela uma série de sensações, disposições, que alguém que não fez a mesma experiência dela desse esporte, muitas vezes não vai ter, certo? É a mesma coisa de eu encontrar alguém que conhece, futebol, vamos jogar futebol? Aí o Rodrigo, que não joga bola com frequência, que não tem uma trajetória relacionada a muitas coisas, experiências envolvendo futebol, vai ter uma disposição. Beleza, bola, não sei, vou lá me cansar, não sei se vale a pena e tudo mais, porque na minha cabeça, no meu imaginário, o futebol é o que? Um esporte legal, praticar, para ter algum benefício físico, não sei o que mais, pode ser um momento de diversão. Agora, para o cara que vive a experiência desse esporte, que teve muito contato com os elementos
relacionados à experiência de esporte, vai ter outra coisa. Ele vai ter o que, por exemplo? Né? A experiência de fazer um grande drible, a experiência de sair bem nesse esporte, a experiência do fracasso, a experiência da vitória, né? A fato das amizades que ele pode ter, né? O antes e o depois desse esporte. Geralmente quando eu jogo bola também está relacionado a sair, tomar uma cerveja com os amigos, fazer um churrasco, assim por diante, certo? Depois, dependendo da mudança de vida desse cara, não, agora o esporte é tão legal, mas vale a pena, vou ter que dar um monte de, né, justificativas para minha namorada, para minha esposa, vou ter que chegar mais tarde, se está valendo a pena ou não, e assim por diante. O sujeito vai tendo todas essas impressões relacionadas na vida dele. Ou seja, o meu imaginário tem uma visão acerca desse esporte que é diferente acerca da visão, né, que o sujeito que viveu a experiência profunda disso aí tem. Também dando um exemplo simples, né, essa história de algumas pessoas já passaram por isso, de ter sons locais, cheiros, sabores, que lhe remetem a boas lembranças e essas lembranças remetem a boas sensações. Às vezes nem está ligado a uma lembrança específica, às vezes está ligado à lembrança da sensação. Então nem é uma lembrança de um acontecimento, às vezes é a lembrança da sensação. Existe um estado geral dentro, né, dos afetos desse sujeito, certo? Que então acabam, toda vez que ele faz tal coisa, ele acaba se sentindo bem. Ele nem sabe dizer muito bem quando começou isso, mas ele sabe que existe uma relação entre sentir-se bem e aquele ato em si. Dentro da imaginação dele aquilo está consolidado, certo? O exemplo que volta e meia eu dou é essa questão. Imagina que você está passando pela experiência de tentar se declarar para uma pessoa que você gosta muito, tem uma expectativa de ser correspondido e assim por diante. Pois bem, você convida essa pessoa para ir, por exemplo, num café, ou uma padaria, ou sei lá, um local assim. Padaria eu falo porque existem algumas padarias aqui na minha cidade que são praticamente cafés, assim, né? Padaria nesse lugar de comprar pão, certo? Seria muito esquisito se declarar para uma pessoa um lugar onde eu simplesmente vou lá comprar pão, vou lá comprar alguma coisa para o café mesmo, né? Mas eu digo, né, às vezes tem uns locais assim muito aprazíveis. E ali você está se declarando e se declara e é correspondido, fica muito feliz, está sentindo um cheiro ali de bolo de chocolate no ar, não sei o que mais, e aí daqui a pouco aquela impressão do bolo de chocolate está sendo feito, não só vai apetecer você no futuro acerca, né, da comida em si, mas vai te apetecer também pelo outro aspecto, pela felicidade de relembrar ou reviver de alguma forma aquela sensação prazerosa que você teve a ser correspondido. Então tudo isso passa pelo imaginário. Os exemplos são múltiplos, a gente poderia aqui falar de inúmeras coisas, talvez vai ficando mais claro conforme nós vamos falando. Então o imaginário está sendo formado na vida comum das pessoas. Você agora está tendo o seu imaginário de alguma forma formado, né? Por isso que eu estou falando, por estar aqui vendo eu falar agora, certo? E assim por diante. E algumas vezes isso vai ter mais ou menos impacto, certo? Agora, na sequência disso, nós temos essa outra expressão que é a educação do imaginário. É um pouco um conceito meio já, né, de senso comum, essa coisa do educare, né, trazer para, conduzir para fora, certo? E aí que chega o grande ponto do esforço da educação do imaginário, que é o quê? Existe um passo, e algumas pessoas podem passar a vida inteira sem dar esse passo, que é perceber, certo? Que não basta eu achar que o mundo é uma coisa ou outra. Eu preciso de fato ter uma conexão com o que eu penso, com o que eu imagino do mundo, com o que o mundo é de verdade. Eu acho que nenhum ser humano, que a gente poderia dizer normal, sadio, vai ficar tranquilo se alguém me disser assim: olha, meu cara, o que você está imaginando do mundo é falso. Você vive num mundo de ilusão. Você é excessivamente, né, você é muito otimista, ou você é pessimista, você está dentro de uma chave que não é real. Ninguém vai gostar de ouvir isso. Ouvir dizer que a maneira que concebe o mundo e a vida é uma mentira, certo? Isso é um desconforto natural. Por quê? Porque as pessoas sabem que aquilo que permanece, aquilo que realmente tem impacto na nossa vida, é aquilo que é verdadeiro, que é real, que tem uma permanência, certo? É muito comum a gente ver isso nas crianças, que começam a formar o seu imaginário desde muito cedo, e uma das formas que existe, né, de educação do imaginário para as crianças é o aprendizado de histórias, especialmente histórias fantásticas.
Algumas das histórias fantásticas podem ser inclusive reais, não é? Ou seja, quando nós estamos lidando com milagres descritos, certo? Para a pessoa religiosa, o milagre é algo real, certo? Também para a não religiosa, né? Se presenciamos um milagre, as coisas estão diante dos nossos olhos, e os próprios experimentos mostram que aquilo é real, bom, pode transcender a nossa forma de explicar as coisas, mas está acontecendo. Não pode ser negado que está se dando. Mas diante daquilo que deslumbra a criança ou o adulto, isso aí passa-se pela vida inteira, Chesterton vai falar muito sobre isso no seu Ortodoxia. Diante do deslumbramento nós temos uma pergunta que é muito curiosa. É real? Isso é de verdade? A criança muitas vezes acaba fazendo essa pergunta, né? Isso é verdade? Por quê? Porque quando nós temos o coração pulsando, batendo, né, deslumbrado com alguma coisa, nós temos um grande desejo que aquilo não seja simplesmente algo que eu penso que o mundo é, mas como eu desejo que o meu mundo seja um lugar bom, porque ninguém quer, e isso acaba causando nas pessoas muitas vezes uma sensação de cansaço com a vida. Ninguém quer pensar que vive num mundo porco, né? Ninguém quer pensar que vive num mundo torpe. E quando a pessoa chega nessa conclusão, via de regra, ela é abatida, ou por um certo tanto faz como tanto fez, ou ela decide então, né, soquear a vida, né? Já que a vida é uma droga, eu vou dar isso de volta para a vida. Então, via de regra, quando nós perguntamos se alguma coisa muito boa é real, nós queremos entender se o nosso mundo é bom, como aquele mundo que está sendo descrito na narrativa.